Boa noite. Você busca mudança na tua vida? Você busca uma elevação espiritual? Essa semana eu tava vendo sobre uns comentários. Aí eu vi uma pessoa que disse, o assunto era sobre o universo, que o universo ele te impulsiona de uma maneira bem difícil às vezes. Ele te provoca situações para que você cresça espiritualmente. E a pessoa foi muito clara, assim, dizendo que ela não queria crescimento espiritual, ela não queria evolução, ela queria simplesmente viver a vida do jeito que ela estava vivendo, aquele crescimento normal, né, do ser humano, nascer, crescer, casar, ter as coisas, um dia envelhecer e morrer, simplesmente, sem crescer, sem se aproximar do que é divino, sem crescer espiritualmente mesmo. Mas tem muita gente que, ao contrário dessa pessoa, a pessoa busca um crescimento espiritual. E como é que você atinge um crescimento espiritual? Com certeza não é só fazendo orações. Não é só você fazendo uma oração, dizendo assim que você está próximo de Deus, é que você vai atingir esse crescimento. Porque não adianta só você orar. Você precisa fazer um trabalho interno. Isso é muito mais complexo do que a gente imagina. Porque muitas vezes a gente, e a grande maioria de nós, a gente faz o quê? A gente ora, a gente escuta uma palavra e daqui uns 10 minutos no máximo a gente já esqueceu tudo aquilo e já tá fazendo tudo que não deveria fazer. Ou a pessoa vai aos domingos numa missa, num culto, e daqui a pouco ela sai de lá e ela vai viver a vida de uma maneira totalmente normal. E Deus naquela hora que você está se divertindo, e Deus naquela hora que você está conquistando as suas coisas. Muita gente não lembra, só lembra na dor mesmo. Então, o crescimento espiritual, ele vem quando você trabalha interiormente. Você precisa trabalhar interiormente com aquelas coisas que são o seu calcanhar de Aquiles, com aquelas coisas que são a pedra no seu caminho. E quem é isso? Quem são essas coisas? O que é isso que te atrapalha de ficar próxima de Deus muito mais tempo? É você mesmo. Cada um de nós, a gente tem as nossas pedras, os nossos tropeços dentro de nós mesmos. A nossa briga maior, a nossa guerra maior é com a gente mesmo. A gente precisa aprender a trabalhar com aquilo que nos afasta de Deus. E o que nos afasta de Deus? Quando, por exemplo, a gente deixa a nossa ira atuar. Então a gente magoa as pessoas quando a gente está com muita raiva, aí depois a gente olha, a gente já fez tudo aquilo. A gente com ciúmes, a gente magoa as pessoas que a gente gosta com aqueles ciúmes doentio, ou com outras, assim, com a nossa luxúria, a gente trai a pessoa que a gente ama. São várias coisas. Tudo isso somos nós mesmos. E é com a gente mesmo que a gente precisa trabalhar, travar essa guerra. Para quê? Para que a gente fique mais tempo e cada vez mais próximo de Deus. Isso é uma evolução espiritual. Então, assim, muitas vezes as pessoas até podem escutar uma palavra, escutar o que eu tô te dizendo agora, e para você simplesmente ignora aquilo tudo. Não tô nem entendendo o que ela tá dizendo, eu não... Assim, sabe, a gente tem uma preguiça de olhar pra dentro da gente. Por quê? Porque tudo isso dá muito trabalho, não é um trabalho fácil. Crescer espiritualmente ou evoluir não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil. Ninguém quer travar uma briga, assim, com a gente mesmo. Ninguém quer travar uma briga consigo mesmo.
É muito difícil esse trabalho. Trabalhar e lutar contra a nossa própria carne é muito difícil. Então, o trabalho que você tem que fazer é assim, basicamente olhar para dentro de você e ver e começar a observar o que são essas pedras. E o que são essas pedras? Por exemplo, vou dar um exemplo. Você pegar e falar assim, poxa, eu sou uma pessoa que é muito assim, eu não levo desaforo para casa. Alguém fala alguma coisa comigo, eu já dou logo no meio da pessoa, eu já dou logo uma patada e tá tudo bem. É assim que eu sou, e é assim que eu vou ser, e é assim que eu vou morrer. Só que uma pessoa assim, que quer crescer espiritualmente, ela precisa trabalhar com isso, que ela sabe, ela vive magoando as pessoas, depois ela olha lá na frente, depois que passou aquela raiva, depois que aquela ira baixou, ela fala, puxa, eu não deveria ter feito isso, perdi tantos amigos já por causa desse meu jeito. E o que você deveria fazer? Uma pessoa assim, dando esse exemplo, é trabalhar com isso, é começar a pegar certos defeitos nossos, certos erros, certas atitudes nossas e começar a trabalhar isso um a um. Então, assim, se eu sei que eu sou uma pessoa que tem muita ira, que, como nesse exemplo, tudo que falam comigo eu já dou logo no meio da pessoa, é começar a trabalhar isso, é olhar para dentro de si, observar isso, observar essa pessoa, olhar exemplos de coisas, de pessoas que perdeu por causa desse meu jeito, por exemplo, da ira, e começar a trabalhar isso, e começar a trabalhar inteira, assim, arduamente com esse defeito. Então, assim, todas as vezes que eu senti que alguém falou alguma coisa que eu não gostei, eu já vou, porque eu deixei sob alerta. É como se eu tivesse criado, a partir do momento que eu falei, eu vou trabalhar com a ira, o nosso cérebro ele já começa a separar isso. Então é como se todas as vezes essa Simone que tem ira, ela começar a atuar, então é como se o nosso cérebro ele levasse uma luzinha lá e olha, tá ali, ó, você falou que ia trabalhar com ela tá ali, ó, ela vai agir. Por quê? Veio alguém e falou alguma coisa que eu não gostei. Então eu vou e eu já fico sob alerta, eu falo, não, eu falei que eu vou trabalhar sobre isso. Meu Deus, me ajuda, me tira isso. Eu não quero ser desse jeito. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa falar lá o que ela quiser, não é verdade, ou se for verdade eu vou olhar para dentro de mim e vou, olha, é verdade, a pessoa tá falando alguma coisa ali, é verdade, ó, ela tá falando alguma coisa que não tem nada a ver, deixa a pessoa falar e começa a trabalhar. Eu não vou ser, ao contrário do que muitos dizem, eu vou ser uma pessoa besta porque eu não vou responder nada. Não, eu tenho várias formas de resolver, e com certeza a melhor forma que a gente pode resolver algum problema, dar uma resposta para alguém, é com a nossa consciência e não com a nossa ira. A ira sempre vai magoar, a ira nunca tem a razão. O que tem a razão dentro de nós é a nossa consciência, porque na consciência está Deus. Então, assim, a pessoa fala, vamos supor, os ciúmes. Uma pessoa que é ciumenta, ela tem muito, ela magoa muito as pessoas, mas o pior dano que o ciúmes pode causar é na própria pessoa, porque a pessoa que tem ciúmes, ela vive atormentada. Então ela tem ciúmes, vamos supor, do namorado ou do marido. Ela fica o tempo todo atordoada com aquilo. É assim, é um inferno a cabeça da pessoa. Então ela fica tempo todo, a pessoa sai, ela, poxa, tá fazendo alguma coisa, passa alguém, ela olha, nem olhou, mas acha que olhou, daí já cria uma fantasia dentro da cabeça, e tudo isso vai machucando muito. E onde tá Deus nessas horas? Deus nem tá ali naquela hora, porque a pessoa tá com a cabeça dela no defeito, no ciúmes, ou na ira, ou na gula, ou seja, qual for o defeito que tá atuando, que é o principal que a gente deveria trabalhar. Então a pessoa não tá ali com Deus naquela hora. E quando você começa e você se propõe a começar a trabalhar com aquilo, você começa a levar aquela luzinha para aquele defeito. Isso é realmente, quando você começa a trabalhar, você começa a se transformar realmente. Isso é uma transformação, isso é uma mudança verdadeira. Não só assim, só uma elevação espiritual, mas é uma paz também que a pessoa começa a ter. Porque aquele pior defeito que a pessoa tem,
tem aquela pior característica, ou a pessoa pode dizer a principal personalidade da pessoa, que era a ira ou que era ciumenta, ela começa a mudar aquilo e começa a trazer uma paz muito grande. Você pode ver que determinadas pessoas, elas têm um determinado rótulo. Fala, nossa, aquela pessoa ali é muito nervosa. Então ela tem uma ira muito grande. Olha, cuidado, aquela pessoa ali é muito ciumenta. Não pode nem falar com o cônjuge dela, não pode nem falar com aquela pessoa, porque aquela pessoa é muito ciumenta. Então, assim, a pessoa vai sendo rotulada de uma forma que não é positiva, é uma forma muito negativa. E é uma forma, assim, que a gente, olhando de fora, a gente não consegue perceber o tanto que aquela pessoa sofre. Então, quando você se propõe a fazer esse trabalho interno, você realmente está mudando por dentro, você realmente está se aproximando de Deus e começa a observar de uma forma bem mais clara, vendo realmente, fala, puxa vida, eu era assim, puxa vida, isso dói em mim e agora não vai doer mais, porque eu comecei a trabalhar. E a pessoa começa a trabalhar e ela começa a abrir a cabeça dela para de uma forma bem mais clara, uma forma bem mais assim, de realmente olhar e falar assim, eu não tinha Deus naquela hora, porque quando eu me dava aquele acesso de ira ou aquele excesso de ciúmes, Deus não estava ali comigo. Eu tava sozinha naquela hora, porque é a impressão que a pessoa realmente tem, porque ela não lembra de nada, ela só lembra daquilo que ela quer brigar, ou aquilo que ela quer, assim, achar que tem razão com aquela situação. Então, assim, isso é uma mudança verdadeira. Ninguém vai te ajudar a fazer essa mudança. Só você mesmo, cada um pode fazer a sua própria mudança. Que dizem assim que a salvação, ela é individual, e ela realmente é individual. Então o que muitas pessoas podem fazer é ajudar assim com uma palavra, é ajudar com alguma coisa, mas tenha noção, assim, ninguém vai só assim orando, não vai conseguir mudar. A pessoa só consegue mudar fazendo esse tipo de trabalho, é realmente se observando e vendo os defeitos, vendo as coisas que não estão legais dentro de si e realmente começando a mudar, tá bom? Uma boa noite.